Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu e minha camisa PP Baby Look. Realmente. Estamos aqui, me chamo Matheus Fernandes. Hoje estou devidamente de preto, né? Com uma voz que não veio, segundo a pessoa que está aqui ao meu lado, que é... Jovessi Júnior. Estou aqui juntamente com meu amigo Matheus Fernandes para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. Vou reforçar, da vida ordinária, não é do ordinário, tá bom? Importante. E produção, toca a vinheta para mais um. Bora! Eu estou aqui profetizando, Jovessi Júnior, que nós estamos comemorando 5.000 inscritos. No mínimo, por favor. 5.000 inscritos. Muito obrigado a todas as 5.000 almas que resolveram estar aqui com a gente. Aí do 2-1, ou o povo tá rindo da tua cara com 1.050 inscritos, ou o pessoal tá, meu Deus, esse tanto de inscrito, ele tá falando de 5.000, por favor, tem mais, verdade, cara. Provavelmente esse episódio também tá saindo com uns 30.000 inscritos, porque teve uma pessoa super importante, saiu num spoiler que saiu agora há pouco. É verdade. E é isso. Eu queria só reforçar rapidinho sobre os quadros. Importante. Né? Você que tá em casa, nós do Dom Pode, com muita oração, desenvolvemos o Matheus Fernandes, com o dom que ele tem de desenhar, fez uns quadros exclusivos, Dom Pode, né, para lhe auxiliar aí no seu momento de oração. Estão aqui? Não estão. Volta no episódio anterior que a gente mostrou o quadro para você comprar. No link aí, na descrição, tem, e você pode adquirir o seu quadro. Temos 3 tamanhos do quadro São José Ouviu, e temos também o quadro com o tema O Mesmo Sacrifício. Quadro feito por quem, Matheus Fernandes? Por este que vos fala. Matheus Que é grande coisa. Não é grande coisa, mas é de coração. Nossa, coração e oração, gente. Pelo amor de Deus. Então é isso. Adquira o seu quadro. E sem mais delongas, hoje é um dia muito especial pra gente, cara. Caramba. Um dia incrível. Eu esperava por esse dia, não vou mentir. Esperava que isso ia acontecer bem mais à frente. Real. Mas a gente faz uns planos, Deus faz outros e realmente são bem melhores do que o nosso. Quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco, com muita honra e alegria, Guto Azevedo. Salva de palmas. É isso aí. Guto, muito bem-vindo, cara. Junto. Então, cara, Que alegria. Bom tê-lo aqui. Cara, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, não. Que é isso, cara. Meu povo, Guto Azevedo, ele que é casado com a Zulene há 14 anos. É isso? É isso Ele mesmo. que não esquece de jeito nenhum. Graças a Deus. São 14 eu não erro data anos. nenhuma. Jamais. Inclusive, tatuado. Casamento é muito importante. Pai da Mariana e da Glorinha. Ele é músico, pregador, fundador da editora Apacentar, modelo nos tempos... Modelo profissional. E host do Santo Flow. É isso mesmo, meu povo. Host do Santo Flow, o podcast católico, presta atenção, mais acessado do mundo. Do mundo. Tu tem noção Teresina, do que tá acontecendo aqui? Brasil. Do mundo. Do mundo. É isso. Meu Deus do céu, cara, seja bem-vindo. Guto, bem-vindo, cara. Matheus, Jovessi, para mim é uma alegria, é uma honra estar aqui com vocês, como irmão, né? Para mim, todos os podcasts que me convidarem, então, na verdade, qualquer entrevista, mas de uma forma especial, os podcasts eu tenho a alegria de ir, e eu fico muito feliz em conhecer vocês, conhecer as megas estruturas dos podcasts por aí que eu tenho ido, né? Igual a minha mega estrutura também, né? E o quanto nós temos, né, grandes possibilidades estruturais para gravar as nossas entrevistas. Nossas 3 tech Eu picks. também eu também acabo me integrando da mesma forma como quando eu chego no podcast eu vou e me identifico, né? Exato. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Vocês falaram aí coisas tão bonitas, mas a verdade é que para mim é uma honra, uma alegria estar aqui e ficar feliz também com o trabalho que vocês estão fazendo, tão bem feito, com identidade visual muito bonita, com uma estrutura funcional, né?
de câmeras, de mesa, de tudo. E feliz pelo convite, acima de tudo, né? Tá aqui em Teresina é sempre bom. E estar aqui com vocês é uma bênção, é para mim um presente, de verdade mesmo. Que massa, que massa. Aqui a gente costuma começar o papo perguntando como é que começa a história da pessoa com Deus. Quando foi que o Guto virou católico? Foi desde sempre? Foi criança ainda? Já adulto? Já em um retiro? A marca de católico em mim já é de muito novo, criança na verdade, porque eu morava em Recife, então o colégio que eu estudava era um colégio de freira. E pela bondade de Deus, era uma freira naquela época, uma freira nos anos 90, uma freira carismática. Caramba. Então, a diretora do colégio era carismática. Então, todos os sábados tinha encontro para jovens e crianças e iam uns pregadores lá todo sábado que ela trazia de fora. Então, esses pregadores eram tipo Flavinho, Dunga, Padre Jonas, Padre Zé Augusto. Caraca, que legal. Esses pregadores assim que... E eu lembro, Eugênio Jorge e tudo. E a minha memória é muito forte dessa época, 6 anos, 7 anos, mas me chamava a atenção essa questão, comunidade, canção nova e tal, e tudo. E eu sempre fui muito tipo assim... 3, 4 anos à frente, então com 6 eu já pensava meio como 10, assim, a minha cabeça, eu sempre fui assim, tanto é que eu casei muito novo, trabalhei desde os 12 anos, então a minha cabeça sempre foi assim. Então eu sempre tive uma vivência no sentido de ter proximidade com a igreja. Quando eu vou morar no Ceará, ali eu acabo sendo coroinha e tal, e continuo na igreja. Agora, aos 14 anos é que foi realmente uma virada de chave mais forte no encontro carismático, né? Onde ali eu tive uma experiência no momento de adoração e também através de algumas pregações. E o pregador, ele conduzia ali dizendo o seguinte: olha, eu vou ser bem rápido com vocês, né? Vocês são jovens, se eu falar muito vocês não escutam, não adianta. Mas eu vou dizer para vocês, se eu tivesse que escrever num papel a receita para vocês serem felizes, né? Eu escreveria um versículo da Bíblia, que é: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E ele dizia, tudo, é realmente tudo. Se você quer ter uma família feliz, se você quer ser um padre feliz, se você quer ser uma freira feliz, se você quer ser um jovem feliz, se você quer ter um bom trabalho, se você quer ter dinheiro para pagar as contas, se você quer ter o mínimo para sobreviver. Então, o acréscimo do tudo é uma garantia se você buscar a Deus, de acordo com a palavra de Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, aquilo chegou para mim o seguinte: eu com 14 anos eu disse, então... consequentemente, eu tenho um caminho seguro a seguir. Não significa que eu não vou sofrer, que não vai ter dificuldade, porém, existe na Sagrada Escritura aquilo que o Senhor nos impulsiona como uma garantia. Eu terei tudo acrescentado à minha vida se Ele for o primeiro lugar. Então, desde aquele dia, naquela adoração, foi uma experiência em que eu fui batizado no Espírito Santo. E tudo aquilo que eu já vivia na igreja meio que confirmou naquele dia, né? E daí eu disse, eu não saio mais nunca, né? Eu não saio mais nunca. E dali, com 15 anos, eu já fazia as primeiras pregações com outros jovens. E ali começou a minha vida missionária, através da pregação. Com 15 anos eu comecei no rádio e assim foi a minha vida na pregação, na música e na comunicação. Mas a partir dos 14 anos é que realmente eu acabo dizendo, não, aqui é meu lugar mesmo, né? Cara, isso tudo com 14 anos lá no Ceará, ou Juazeiro? No Ceará, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Isso mesmo, lá mesmo. Na Canção Nova? Ou tipo, não, um encontro que a minha professora, porque eu já tocava e a professora via, né, que eu tocava, mas eu tava indo pra banda, né, banda de axé, banda de forró, eu toquei em banda de axé, banda de forró, banda de rock, banda de, na época, Ramones, Offspring, tudo. Mas também no outro dia eu tava tocando forró, axé, pagode, eu era de tudo. Meu negócio era tocar, meu negócio era estar movimentado com alguma coisa, né? E aí
ela via. Então, ela me colocava para tocar no colégio, então eu tinha uma certa simpatia por ela, né, para Silvone, gente muito boa. Ela também cantava, e aí quando ela disse, olha, eu quero muito que você vá para um encontro. Então eu fiquei sem jeito, porque ela me colocava para tocar no colégio, né? Então, tipo assim, nossa, ela é tipo gente boa. E eu era coroinha, né? E tal. Então, foi um encontro num auditório quente pra caramba. Pessoal, vamos ter cuidado com isso. Às vezes não é. Pessoal, isso é uma coisa muito séria. É a pressão que baixou da pessoa. Imagina as pregações após o almoço no auditório quente. Caraca, o almoço voltar. Nossa, é muito difícil, é muito complicado. E pro pregador, gente, é Nem muito a pena. complicado. Não, brincadeira. Mas é verdade também. Então eu fui para aquele encontro e foi naquele encontro ali que tudo isso aconteceu. Que massa, Cara, que massa. cara, sensacional. E assim, hoje a tua evangelização passa pelo Santo Flow, né? E também tem a agência, Apacentar, né? A editora. Isso. Onde foi que surgiu a editora? Que eu acho que a editora veio antes, né? Da Apacentar. Veio antes, né? Quando foi que surgiu aí a editora? Cara, é o seguinte, a editora em si foi, assim, quando o Dom Henrique, que eu estava aqui neste mundo, né, pessoalmente, porque eu costumo dizer que agora ele está mais presente do que antes. Sim. Mas o lema dele era apacentar em Cristo, o lema dele, né? E eu publiquei os primeiros livros de Dom Henrique, né, através de outras editoras, né, como a editora Cleofas na época. E nós tínhamos um sonho de ter uma editora nossa, né? E eu dizia, Dom Henrique vai se chamar Apacentar. Então, era para ele já. Mas... E daí eu dizia, né? Aí ele, você entende dessas loucuras, essas coisas? Ele era sempre assim. Ele tinha uma personalidade diferente, né? Tipo assim, olha, Dom Henrique, nós vamos fazer o YouTube e tal. Tá bom, se o pessoal assistir. Mas tipo assim, ele nunca dizia, que bom, nunca. Não era aquele cara não fazer uma plataforma. Olha, é o seguinte, eu não coloco R$1 nisso daí. Fique à vontade. Ou seja, se vire, né? Se vire. Não, Dom Henrique, é porque a gente tá pensando isso. Tá aqui, tá dando a benção agora. E aí a gente ia, mas era maravilhoso. E ali, depois que ele faleceu, eu abri a editora, né? Muito impulsionado pelo Padre Gabriel, né? Que disse, olha, se você abrir uma editora, eu dou exclusividade e publico os livros com você. E a gente começou a trabalhar junto e tal, com o YouTube, fazendo bate-papo na terça-feira, aquela coisa toda. E ali começou a editora, né? Então começou realmente bem impulsionado pelo Padre Gabriel. Sim. E também já por Dom Henrique naquela época, né? Então abri a editora. E aí, graças a Deus, a gente publica hoje o Padre Gabriel, publicou o meu livro, que eu esqueci, mas eu vou trazer depois para vocês, pelo amor de Deus, me perdoe. Se não for, a gente vai... Mas eu trouxe na mala, E outros, como Ana Lígia Lira, que fala sobre a aparição em Simbres. Publicamos agora a Cici Navarro, que é a dona da Doutora Cherry, junto com a outra Acesso Portugal. Sim. E outros autores que eu não posso falar ainda. Não, eu posso falar porque já foi pro ar. Esse que vai ser lançado em breve, que nós vamos lançar os primeiros... Eu não sei se eu falo, vai atrapalhar. Não, é melhor. Não. Fica com o coração mais tranquilo. A gente posta depois, né? A gente posta depois. Mas, não, eu posso falar, é brincadeira. É o Padre Duarte Lara. Nós vamos publicar. Caraca, que legal. Alguns dos livros e também, na verdade, um livro da Ana Lígia, né? Que já é da nossa editora, que vai contar um pouco sobre a história dele, alguns relatos de exorcismo. Acho que vai ser um livro bom. Caraca. Vai na céu. E tem outros também, que esses aí a gente tá conversando, mas a editora nasce assim, meio que uma necessidade de tratar o autor como um parceiro de cada livro. Tipo assim, não é que eu publico um livro e te dou uma porcentagem, não. Na nossa editora é um pouquinho diferente, o autor ele é parceiro de cada livro, aí a gente tenta fazer um jeito diferente assim de caminhar. Sim. Que legal. Esse vínculo com os autores, ele tá mais ligado a
caramba, esse cara aqui tem um potencial muito grande, eu queria muito ler as coisas dele, Certo. né? Ou é algo mais voltado para um amor pessoal pelos livros mesmo? Não, Como é que também é isso, mas também tem gente que chega, por exemplo, nós publicamos o Marcelo, do São Miguel do Cajuru. Ele não tem grandes expressões na mídia, mas era uma história legal, né? Financeiramente a gente conseguia fazer junto com ele, rolou. Nós publicamos a Julinha de Maria, que é um livro para jovens sobre a questão pró-vida. Ela escreveu com 15 anos. Tá aí, claro que a gente não consegue dar a mesma expressão do que os outros, né? Por exemplo, nós estamos preparando agora uma publicação de um cara que ele meio que contrapõe as questões protestantes, e ele é um escritor já renomado da cidade de Macau, na China. Caramba. Né? Então ele escreveu, Macau é meio que não é uma província, mas uma que fala português da China, né? Eles só falam português. Então o cara escreveu o livro todo em português. E é um livro maravilhoso que contrapõe com muita clareza, né, muito baseado em Santo Agostinho, e ele pega todos os textos de homenagem de Lutero e Calvino sobre Nossa Senhora, coisas assim maravilhosas. E ele procurou, ele disse, olha, eu queria que chegasse no Brasil através da sua editora, então a gente está preparando isso também. Então, olha, é Nosso Senhor. Ele manda. Nada que eu faça eu trato como um mero trabalho. Nada. Se Nosso Senhor me deu a graça de trabalhar ligado certamente à igreja em tudo que eu faço, então eu não posso tratar o Espírito Santo como doente ou como inerte. Eu tenho que entender que se é no livro, se é no Santo Flow, se é na música, se é na pregação, a movimentação do Espírito Santo ela é constante. Não é porque é profissional que ele vai ficar inerte, né? Então, é Nosso Senhor que vai preparando os caminhos que às vezes nos surpreendem e às vezes é difícil pra caramba também. E ou na dor ou na alegria estou casado com aquilo que Nosso Senhor quiser também. Não só com a minha querida e amada esposa. Que massa. Nesse sentido aí, né? Porque, por exemplo, a gente está começando a trabalhar com evangelização agora, né? E penando para conseguir fazer com que se torne de fato um sustento, né? Um meio de prover ali para nossa família. E nós já tivemos ali uma caminhada, ainda temos, né? Uma caminhada missionária um pouco maior. Então, né? Mais participativa, de mais em missão e tal. E chegou no momento da vida, quando a gente está ali, sobretudo perto de casar ou já casado, em que a gente se vê obrigado a discernir sobre essas coisas, né? Como foi que foi o teu discernimento para, beleza, eu preciso trabalhar e Deus me proporciona trabalhar com a igreja? Foi meio que um dilema trazer esse sustento para as coisas da igreja? Foi algo muito natural? Como é que foi esse... Ok, eu posso trabalhar em qualquer coisa que eu quiser, mas eu quero trabalhar com e para a igreja. Certo. Como é que foi esse discernimento da tua? Olha, na verdade, eu sempre... Quando eu comecei o Santo Flow, quando eu comecei a editora, eu tinha uma outra fonte de renda, porque eu também dava aula no ensino médio de formação humana, e também já trabalhei numa rádio. Mas depois que eu já fui saindo, a minha esposa trabalhando, eu não começo o projeto confiando que seria diretamente uma fonte de renda. Porque, por exemplo, nós estamos há 1 ano e 7 meses... 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Resumindo, o Santo Flow vai fazer 2 anos em julho. Tá? Sim, pronto. Sim. E esse foi o primeiro mês que sobrou alguma coisa para mim. Cara, que legal. Bendito seja Deus. Tá? Para mim. Né? E que não foi grande coisa, tá? Pouca coisa, mas tipo assim, sobrou alguma coisinha para mim. Então, são quase 2 anos em que eu nunca recebi nada para fazer os 100 episódios que o Santo Flow hoje tá no ar. Entendeu? Poderia ter dado? Poderia. Se eu tivesse focado só nisso, talvez. Mas no meu caso, tem a editora, eu tenho um trabalho de evangelização, eu nunca parei a questão da pregação, da música, de viajar em missão, eu nunca parei isso. Então, tenho trabalho junto com o Padre Gabriel também, eu viajei bastante já com ele para poder em missão, ir acompanhando e tudo. Então, assim,
algumas coisas ao mesmo tempo e eu não começo aquilo dali dizendo, olha, isso daqui um dia pode ajudar no meu sustento. No caso do Santo Flow, não. A editora, sim, ela vem e ela já começa a me ajudar no meu sustento e tudo. Porque, na verdade, a editora ela nasce também de uma necessidade. Porque, por exemplo, o Dom Henrique faleceu, eu trabalhava junto com ele, eu tinha uma renda junto com ele. Nunca fui funcionário, mas aquilo que a gente fazia... Então, quando o Dom Henrique faleceu... Eu até entrei num colégio, numa rádio e tudo, mas depois precisei sair e dali eu passei 3, 4 meses totalmente desempregado. Daí que vem a editora, num tempo aí. Mas o Santo Flow não. O Santo Flow eu já sabia que eu teria que começar sem ganhar. Né? Eu já sabia. Ali eu sabia que eu tinha que ter de outro lugar para poder aguentar o barranco que é um podcast, né? Então, o meu compadre, Maurício Jorge, que é sócio do Santo Flow, que também é músico, trabalha com internet, tem um Facebook de 2 milhões de seguidores, ele está muito inserido nisso daí. Eu contei para ele, né? Numa viagem de Juazeiro a Salvador, nós conversamos sobre 40 projetos. Cabeça de empreendedor, né? É uma viagem de 10 horas, né? Mas assim, o meu irmão, ele é muito nessa área analista de economia e tudo, e ele atrás no carro e a gente... Aí quando chegou lá em Salvador, ele disse, pronto, nós temos aí 40 frentes pra gente pensar depois. Ele anotou, né? Mas assim, claro, não significa que nem 4 vai sair do papel, mas a gente... Sabe quando acaba tá assim, conversando, para não dormir também, porque viagem, cansaço e tudo. Né? Mas o Santo Flow foi o primeiro. Eu disse, então, vamos. Tal. Então, houve no nosso caso uma ideia que a gente tinha que entender o seguinte, olha, nós precisamos dar um jeito, porque assim, quando nós começamos, a nossa ideia era a seguinte, vamos trazer o povo para cá. Se não for presencial, não, faz live, não. A gente não faz. Então a gente criou uma estratégia. Eu conversei com ele, eu disse, olha, nós precisamos de uma graninha aqui. Eu não tenho. Se você conseguir, para trazer os 10 primeiros convidados de qualquer lugar do Brasil. Aí nós fizemos a conta, fomos pro papel. Tá. 10 convidados que vai dar uma certa relevância, porque ali era um dos primeiros, né? O Santo Flow tinha já o quarto de cima, que é do Pedro Veiga, lá de Fortaleza, e eu não sei se tinha outro, se tinha, eu não lembro, mas eu acho que o Santo Flow, eu acho que o ônibus acho que foi depois, mas tinha, né? E tinha já programas de entrevista também, mas ali o Santo Flow. E ali, pronto. Então a gente calculou o seguinte. Talvez, com os 10 primeiros, o canal monetize, pelo menos. Não é que vai dar dinheiro, monetiza. São coisas bem diferentes. São 2 pontos totalmente diferentes, né? Então, ele monetizando já cria uma esperança. Então a gente fez, aí pronto. Aí nós fizemos um cronograma de 10 convidados e eu comecei a mandar mensagem. Olha, nós estamos começando, então vocês sabem como é isso, né? Nós estamos começando, por isso que se eu tiver vivo, não tiver nada no horário, pode ser o podcast com 1 inscrito. Eu estarei lá sentado com toda a alegria do mundo, gravando com essas pessoas. Porque eu sei o que eu sofri quando eu mandava mensagem e a pessoa nem respondia. E não era gente que nunca tinha me visto, era gente que já tinha me visto nos lugares, sabia quem eu era, porque trabalhava com o Dom Henrique e tal. Porém, algumas pessoas foram muito generosas. Aí começou o Padre Gabriel, o Padre Patrick foi o 2º, o Geraldinho foi o 3º, né, da Missão Resgate. Aí depois veio o Diácono Rômulo, depois veio o Padre Rony e tal, o Batista Lima. Pronto, então nós temos E nós esperávamos monetizar no 10º convidado e com 4 dias o canal monetizou. Uau, meu Deus, que incrível, cara. 4 dias o canal monetizou. Agora, isso é uma coisa importante. Vai fazer alguma coisa, por menos estrutura que você tenha e do zero que você faça, trate com amor e planeja aquilo dali. Porque assim, nós sentamos para planejar, sonhar. Olha, vamos arrumar uma grana para os primeiros 10. Vai dar tanto a passagem, hotel, hospedagem e tudo. E daí é uma projeção, vai monetizar tal.
E com 4 dias, monetizou. Não começou a dar dinheiro, monetizou, tá? Então, com 4 dias. Então, foi uma surpresa, foi. Mas a gente tava com um planejamento, né? Às vezes, as pessoas tratam as coisas da igreja e tipo assim, vamos lá. Né? Tá. Não. Senta, pensa, planeja, usa ali. Vai ser daquele jeito? Não sei, cara. Vai ser. Então, o nosso Senhor usou disso para dizer, olha, vá lá, começou. Então, dali, graças a Deus, no primeiro episódio a gente chegou a 1.000 inscritos, com o Padre Gabriel, e assim foi. E Nossa, eu tô demorando nas respostas. Eu vou tentar ser mais. Aqui a conversa tá, inclusive, se for no flow, é melhor ainda. Assim, só o que tava falando, né? Sobre as pessoas terem muito esse pensamento, né? De, só vai, que acontece. Porque ainda mais as coisas quando é pra igreja, as pessoas têm aquela de, não, bora, Deus ajuda. Faz tua parte. O Deus aceita qualquer coisa. Não, exatamente, não vai de qualquer jeito. E não é à toa que a gente vê que muitas vezes na igreja as coisas estão sendo feitas assim, no supetão, né? E falando do Dom Pod, né? O Dom Pod, quando a gente pensou na ideia do Dom Pod, foi justamente nisso, a gente enxergar na comunicação católica dentro de Teresina hoje a necessidade de entregar algo com excelência. Legal. Não algo perfeito, mas algo com o melhor que a gente pudesse fazer com aquilo que a gente tinha em mãos. E aí a gente sentiu essa necessidade, tanto de entregar uma comunicação com excelência, como de movimentar um grupo de católicos que não estava sendo alcançado pelo método tradicional da comunicação mesmo católica em Teresina. Daí surgiu o Dom Pod. O Santo Flow, ele surgiu um pouco dessa necessidade também, de entregar ou de ocupar um cenário que não estava sendo ocupado pelo católico hoje. Foi mais ou menos por aí? Também. Primeiro que eu amo entrevista. 95% do que passa na tela da minha televisão e do meu celular é entrevista há mais de 10 anos. Eu não assisto outra coisa. Filme, raramente. TV, não assisto. Então, eu assisto entrevista. Brasileira, europeia, americana e tudo. Não é que eu sou poliglota, não. Eu vejo tudo com legenda. Eu vejo tudo com legenda, tá? Mas eu sou apaixonado por entrevista. Então eu assisto de Gentili a Amaury Júnior. Não que a Amaury Júnior seja o pior. Não é isso. Não é isso. Mas eu tô falando do nicho, né? Do nicho, né? Do leque, né? Exato. Até o Dória, quando entrevistava, eu assistia também. Então, assim, eu gosto de entrevista. Eu sou do rádio, então 15 anos eu já trabalhava com rádio, fazia programa de rádio ao vivo. Então foram 6, 7 anos de rádio ao vivo diário, de 11 a meio-dia diário na rádio da minha cidade, que é uma rádio que pega 1,5 milhão de habitantes. Então eu sobrevivi muito tempo da minha juventude e início da minha vida adulta com o rádio, né? Então, eu escutava as pessoas dizendo assim, Guto, eu gosto muito do seu programa e quando você fala do evangelho é muito bom. Agora, quando você entrevista também, é muito legal. Aí eu pensava, mas entrevista no rádio FM, o pessoal gostar... Tipo assim, o pessoal gosta do evangelho, da reza, né, da oração e de música, 80%. Sim, FM é música, né? A gente sabe disso. Então, eu foi passando os anos e eu escutava isso. Cara, aquela tua entrevista com fulano, aquela tua entrevista com o governador foi diferente, aquela tua entrevista com fulano foi diferente, com o bispo foi diferente e tal. E o pessoal, eu percebi. Então, quando nasce a onda de podcast, sobretudo do Flow ali, eu disse, cara, é isso aí. Era o que eu fazia no rádio, um pouco mais informal, uma entrevista não engessada, que eu já fazia no rádio e que o que esse cara tá fazendo eu fazia. Eu disse, pronto. Aí eu percebi que no cenário católico não tinha, né? E era toda aquela onda que naquela hora os caras lá ao vivo faziam de tudo e aquela coisa toda e tudo. Era fumaça pra todo lado. eu disse, caramba, esses caras... Mas sempre gostei do jeito, né? Sobretudo do Igor, tudo, de chegar e falar com tranquilidade, autenticidade, com qualquer pessoa, autenticidade e tal. E ali, beleza. Então, aí começou. Vamos lá. Eu vou fazer um podcast católico. Aí fui conversar com o Geraldinho da Missão Resgate. Geraldinho, topa ser padrinho? O tripé dos 3. Você é um dos 3 primeiros. Ele é muito meu amigo, mora vizinho à minha cidade.
A gente trabalhou junto por algum tempo. Sim. Ele disse, se você não fizer uma live com ninguém à distância. Aí Ele já conhecia o formato podcast sim, também. eu disse, tá? como assim? Ele disse, se você fizer, isso aí não vai dar certo. Você tem que segurar a onda presencial e pronto. Porque é assim que eles estão fazendo e é assim que tem que ser. Funciona. Aí eu me alertei, eu disse, então eu tenho que planejar. Eu tenho que saber se eu vou dar, se vai dar certo. Aí pronto, aí comecei. Então dali nasce o Santo Flow aí já vai. Santo Cristo, Pode Cristo, Santo Cast. Nossa, tudo quanto é nome veio na minha cabeça. Porque naquela época você falar Flow... Já fazia a ligação. Mas a maioria das pessoas perguntavam, é uma flor? É uma Flow. É um santo? É não sei o quê? Aí como é que vai ser o nome do podcast? Aí eu todo feliz, olha, vai ser o Santo Flow, vamos santificar o Flow. Porque claro, não é que tem a ligação com o podcast, porque Flow é uma palavra americana, que vai, tipo assim, aquilo que flui e tal, não sei o quê. Então, vamos fazer, pra mim, o Santo Flow, o que é aquilo que flui? É o Espírito Santo. Então, pra mim, é a fluidez do Espírito. Mas, claro, é como se fosse uma, talvez, por cima, uma satirizada, uma brincadeira. Legal. Não sei, mas o Santo Flow. Vamos fazer um Santo Flow. O que é isso? Santo Flow? Canonizou alguém? Não sei o quê. Quem era esse Flow? Era esse Flow, né? Não, hoje eu chego nos lugares, o pessoal, e aí, Santo Flow? Eu disse, aí começamos o Santo Flow, mas nasce primeiro do que eu amo entrevistar as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, então eu me sinto muito bem entrevistando as pessoas. Eu percebia que o pessoal acabava assistindo, né? A forma como a gente conduzia junto com os outros, né? Sim. E também, então eu fiquei feliz pra caramba, quando a gente tava com 99 mil inscritos, o pessoal do Flow, né? Meu Deus. Posta no feed deles, né? Pedindo pra galera se inscrever no Santo Flow. Que massa, né? olha só. Então, isso, quando eu disse, caramba, eu tava numa pregação, aí a galera disse, corre, Guto, corre, não sei o que, o Flow, eu disse, o que tá acontecendo, o que foi? Eu disse, não pensa acontecer alguma coisa com eles, não, eles postaram o Santo Flow, Aí eu, como assim? Aí quando eu vi, ele postou a minha entrevista com a irmã Grace, botou, salve, irmãos e irmãs, né? E aí Que massa. E aí ele colocou como se fosse uma tagzinha assim pra galera se inscrever pra chegar aos 100 mil, né? Caramba. Então, aí depois eu falei no direct com ele, a gente trocou uma ideia rápida e em breve a gente vai se encontrar. Que Legal. legal. Né? Bota aí. Cara, que legal. Pelo menos pra trocar uma ideia, ele é um cara, o Igor é um cara de um coração muito bom, um cara muito Um bom. podcast aí do Flow com Santo Flow. Não é Santo pra tanto. Flow. Mas e aí é o Santo Flow. É isso. Cara, e o legal desse formato, foi uma das coisas que a gente pensou também quando a gente quis trazer esse formato em específico, né? Porque poderia ser várias coisas, né? Sim, Evangelizar na internet tem sim. 1 milhão de possibilidades. Mas é um formato que um dos nossos objetivos foi de levar as conversas que a gente tem em missão, que a gente tem nas comunidades, nos grupos, cara, pra dentro das casas das pessoas. Tornar esse papo um papo, poxa, que a pessoa... Que fosse natural conversar sobre santidades, conversar sobre a vida dos santos, conversar sobre a vocação, a família ali, que a gente, por ser de missão, acaba que vira uma espécie de uma bolha, né? A gente acaba conversando com os nossos, né? Sim. E aí a nossa pregação gira em torno de falar com os nossos ali, com o que já sabem, e ter essa disposição de estar em saída, Sim. pra entrar nas casas das pessoas e de repente, por uma forma mais informal, sei lá, Sim. chegar em alguém, né? Isso, é verdade. Isso é muito bacana. Cara, Até porque uma conversa de podcast, ela se aproxima muito a uma conversa de uma hamburgueria. Isso né? mesmo. Amigos numa mesa conversando e, cara, muitas pessoas são alcançadas nessas conversas, né? E aí, se é de 1 ou 2 que estão sentados em uma mesa comendo um seu hambúrguer, pode ser um Atlântida, pode ser, comendo ali alguma lanchonete, alguma coisa, quantas pessoas podem ser alcançadas num formato desse, cara? É verdade. Eu confesso que quando eu comecei o Santo Flow, eu tratava como um entretenimento católico.
com o tempo eu fui percebendo que era realmente uma missão. E que as pessoas, elas tinham uma experiência com o Nosso Senhor através das entrevistas do Santo Flow, né? Eu posso trazer aqui, em primeira mão aqui para vocês, por exemplo. Isso aqui foi ontem, talvez, aqui. Aqui, pronto, tá aqui. Não sei se você vai ler isso, mas eu preciso agradecer. O Santo Flow é como uma lenha que, colocada na lareira, me ajuda a aquecer a fé. Muita coisa aconteceu comigo nos últimos 2 anos. Eu não queria mais saber da igreja, porém sempre consciente que eu estava errada. Havia parado de seguir todos os canais religiosos e sacerdotes que acompanhava, exceto o Santo Flow, o Padre Paulo e o Padre Overlando. Foram os 3 que ela continuou. E, assistindo às entrevistas do Santo Flow, a minha alma começou a ser tocada novamente, e eu busquei a confissão, já retomei as orações e voltaria a ser assíduo à Santa Missa. Muito obrigado. Uau. Caramba. Cara, isso aí é... Isso aqui foi, tipo assim, ontem, né? Ela mandou no direct do Instagram. Mas, por exemplo, um dia eu cheguei na Canção Nova, e no Santuário Pai das Misericórdias, estava junto com o Rafinha lá no encontro secreto. O nome do encontro é secreto. Eu não participo do secreto. O encontro é secreto. E uma moça chegou, né, e disse assim: olha, eu vim para o encontro, mas eu vim principalmente para lhe falar uma coisa. E estava eu, minha esposa e tal, e um amigo lá também. Ela disse: olha, eu era ateia, não tinha fé nenhuma, e eu sempre tive muito problema com depressão e tal, e eu tentei suicídio 4 vezes. Na 4ª vez foi muito grave. Eu quase morri. E eu passei, parece que foi 11, 10 dias em coma, e quando eu acordei meio desnorteada, que peguei o celular, o YouTube me mandou um episódio do Santo Flow, em aula. Não era um episódio de entrevista, era uma aula com o Rafinha sobre um tema que não era muito desses mais populares, tipo Nossa Senhora e Eucaristia. Era um tema meio denso, talvez. Mas ela estava tão grogue que a primeira coisa que apareceu, ela clicou. A forma, às vezes a brincadeira, o sorriso, alguma coisa, ela foi e passou pro outro. Passou por outro. Então, ela começou a maratonar o Santo Flow. E depois de 15 dias que ela acordou do coma, ela sai do hospital, busca a confissão, se torna católica. Caramba, cara. E ela sai de casa, ela mora ali pela Redondeza de São Paulo, e ficou sabendo que eu ia estar lá, foi lá, e ela disse: pronto, eu tô aqui, estou curada, minha vida é outra, sou de missa diária, e por causa do Santo Flow. Cara. Aí a mãe dela achou pouco, né? Ela chorava. Pô, a mãe dela achou pouco e disse: olha, eu sou a mãe dela. Eu sei quem era minha filha. Eu sei que todos esses anos eu rezei para que pelo menos ela tivesse fé. Mas agora ela não só tem fé. Ela é engajada na igreja. Ela não pensa mais em tirar a própria vida. Ela foi curada através de entrevistas, né? Então, quando ela disse aquilo dali, aí eu disse: caramba, então... Tipo, e não é o Santo Flow, é o Dom Pode, são os outros, né? A gente tem que entender, eu repito, o Espírito Santo não é inerte. Se estamos por ele e com ele naquilo que nós fazemos, ele vai agir. Pode ser num quadro, numa pintura, num podcast, numa música, numa dança, sei lá, seja numa camisa, seja o que for, numa arte, num design, seja o que for, ele vai agir, né? Então a gente precisa ter essa noção de qual a força que age em nós, em tudo o que fazemos, porque aí a gente vai conseguir realmente compreender tudo como ação de Deus em nós, né? Caraca, É muito isso. É isso mesmo. E é muito real, cara. Muito real. Hoje, pela tarde, mais cedo, né? Tava dando um testemunho, né? Com a minha esposa para um grupo de jovens. Sim. Né? Lá tinha aproximadamente uns 40 jovens. 30, 40 jovens, mais ou menos. E a gente falava sobre a consagração, né? A Nossa Senhora. E foi muito boa a partilha e tudo.
E uma coisa que os jovens falavam lá, né? Que o que mais chamou a atenção deles foi justamente a forma como a gente levou a informação sobre a consagração, né? Sobretudo de uma forma jovem. Somos casais, somos tios, mas de uma forma jovem, né? E aí no final eu falava sobre o podcast, né? Ah, e tal, não sei o quê, e o Dom pode, aí todo mundo gritou, e tal, não sei o quê. Na minha cabeça eu ia falar sobre pra eles conhecerem. Sim, isso é legal. Todos conheciam o Dom Pod. Olha que legal, muito bom, muito bom. Algo recente e, tipo, o que mais me deixava feliz era justamente ver que a gente tá alcançando esse público. Que é um público que a gente também quer, sabe? Que é aqueles que precisam desse jeito novo. De encontrar um pouco da palavra de Jesus, um pouco de testemunhos que vão evangelizar. E eu fiquei muito feliz, né? E só mudando de assunto, Guto, a gente sabe também que você é pai, né? Tem aí a sua vocação matrimonial, tem 2 filhas. E como missionário, como é, pelo amor de Deus, tu consegue gerenciar isso? Porque tu vai em missão, né, e tudo mais. Como que é em casa isso? Gerenciar isso na família e tudo mais? Sendo que a Zulene também acompanha, né? Não é fácil. Talvez seja uma das coisas mais difíceis. Porque, assim, nós temos algumas frentes para olhar na vida, né? Primeiro, a minha missão é como pai, como casado, né? Então, hoje, com essas viagens, né? Por exemplo, geralmente eu viajo praticamente todo mês. Então, uma semana, geralmente, eu tô fora. Às vezes eu e Zulene, às vezes eu sozinho e tudo, né? Isso para gravar o Santo Flow. Então, quando tem uma missão, às vezes é uma semana, mais uns 2 dias no final de semana que eu viajo e tal. A gente tenta não marcar muita coisa no final de semana, não é? Ainda tem, por exemplo, nós temos uma diocese, nós temos pessoas de lá da diocese que acabam chamando a gente para pregações, para encontro de jovens, encontro para casais e tal. E que a gente não quer fazer nenhuma desvinculação da nossa vida com a vida da nossa diocese também, porque isso é importante. Então, assim, as nossas filhas, elas nascem numa realidade de evangelização, porque, tipo assim, Mariana, desde pequenininha, já era na missão com a gente. A Glorinha já nasce dentro, na época que a gente vivia em comunidade. Então, assim, elas conhecem um pouco a realidade, mas isso não pode ser desculpa para que eu seja negligente como pai e também minha esposa como mãe. Então eu tento, quando eu estou em casa, ao máximo, tipo, sair, estar com elas e tal. Só que o que acontece? Quando eu volto para casa, geralmente existem alguns problemas acumulados da editora, alguns problemas acumulados da produtora, que eu preciso estar com os meninos ajudando e tal. Então agora... Porque assim, essas saídas é de um ano para cá. Eu já viajava em missão, mas não com tanta constância. Então agora a gente decidiu ter uma gerente da produtora, que é a Acesso Portugal, que trabalha em São Paulo, coordenando a nossa equipe no Ceará. Então, tipo assim, resumindo a história, o Guto pensa, o Guto tem ideia, o Guto tem algumas coisas. Então, ela é a pessoa que ajuda a executar. Então, a minha esposa, ela sempre viaja comigo, grava comigo e tal, não sei o quê. Mas as coisas do dia a dia, que às vezes me deixava muito atarefado, ela tem ajudado nesse sentido. Então, isso já me deixa um pouco de tempo em relação às meninas e tal. Mas, assim, graças a Deus, a gente consegue... Às vezes a pessoa olha e diz assim, Guto é pregador, ele deve sentar com as meninas toda semana e fazer uma pregação. Ler todo dia. Então, tem gente que consegue hoje fazer isso. Catecismo. Não, eu acho massa. Tem gente que consegue fazer isso pela sua realidade e tal. Claro, nós evangelizamos, estamos tudo daquilo que é para ser feito, né? As 2 já fizeram a primeira comunhão, né? E tudo, foram preparadas por nós em casa e tudo, fizeram tudo. Mas nada fala mais do que o que elas veem. Tá? Então, assim, elas veem a gente no grupo, elas veem a gente pregando,
Elas veem a gente, na Nos medida do podcasts. possível, nos podcasts, mas digo assim, dentro de casa, entre nós, tipo assim, evitar sempre ter brigas na frente delas. Elas veem a saúde de vivência. Pronto. Então, e a cristandade em casa, ali. Tipo, elas aí, vai rezar para comer, vai rezar para isso, e isso aqui, a casa cheia de santo. Então, assim, o catolicismo de quem vive, vocês estão entendendo que eu não estou querendo me exaltar, não é isso? Não, tá. Mas, tipo assim, porque é o nosso dia a dia, não tem o que Sim, viver outra coisa. exato, cara, Elas entram no meu escritório, eu tô com um pouquinho de incenso aceso, que eu gosto, incenso litúrgico, e com a minha Bíblia aberta, escutando ou rezando, e ela, papai tá rezando, né? Tá bom, eu volto já, paf. Isso, tipo assim, meu pai reza, minha mãe reza, não é? Vou rezar também. E eu achei legal esses dias que ela, a de 12, 13 anos, Mariana, ela já é do Shalom, né? Legal. Aí eu cheguei no meu altarzinho que eu uso no escritório para rezar e tava todo desmontado com um monte de ícone dela. Olhei assim. Na hora eu quis dizer, mas Mariana, você mexe. Mas depois eu disse, peraí. Tipo, ela tirou meio que tinha lá, pegou os ícones dela, que o pessoal do Shalom, né, e tudo, e botou no lugar lá dos meus pra rezar, né? Sim. E tudo. Eu disse, não, peraí, então É pra rezar. deixa ela rezar, não vou reclamar, né? Então, assim, isso naturalmente a gente vai tentando conciliar, tá? Sim. Então, esse ano a gente já tem pensamentos diferentes de levar elas em algumas das viagens, né? E, cara, eu agradeço muito que elas super entendem, Que assim, legal, cara, que legal. elas se envolvem, elas gostam, sabe? Trabalho da escola, faça um trabalho, posso fazer um podcast? Aí o professor pode, ela vai lá no estúdio, faz um podcast, né? A outra pequena grava uns vídeos e papai, então assim, com uma preocupação de não negligenciar, mas de chegar a não ser de olhos fechados em relação a isso, mas focado também no próprio exemplo do dia a dia e daquilo que é o natural da evangelização dentro de casa. Totalmente. Essa semana, eu fui fazer uma visita no Santíssimo, né? E a oração que eu fazia era: Senhor, que eu consiga enxergar e perceber o simples no meio das coisas que insistem em parecer tão complexas, Sim. né? Porque tem hora que, às vezes, parece que tá tudo vindo, né? Tá tudo... A avalanche zona tá vindo. Mas, às vezes, não é exatamente o retrato que tá acontecendo, né? Porque eu fico pensando, caramba, tem muito exemplo de santo que eles conseguiram, né? Eles tiveram uma dificuldade diante deles, eles, né, se humilharam, conseguiram ali se colocar em oração e conseguiram vencer aquilo ali, permitir que Deus vencesse aquilo ali na vida deles, né? E eu fazer essa oração de conseguir me alegrar com o simples de novo, né? Senhor, um dia eu já consegui olhar para minha vida e dizer, eu tenho realmente tudo que preciso. E aí, lembrando daquilo que você abriu o podcast falando, né? Buscar primeiro as coisas do alto e tudo mais não será acrescentado, né? Isso mesmo. E eu lembro muito claramente quando eu tinha essa certeza, né, de que, caramba, eu de fato tenho tudo que eu preciso, e que bom que esse tudo que eu preciso, ele tá ali nas coisas do alto. Sim. Mas na correria, no dia a dia, não é sempre assim. Não é fácil, não é sempre assim, cara. E foi a minha oração dessa semana, e tem sido, na verdade, né? A oração dessa semana. Conseguir encontrar no meio da vida ordinária, né? Das coisas acontecendo, ouvir a voz de Deus e conseguir ali, de repente, ser o pai presente, ser o missionário na hora de ser missionário, Sim. ser o empreendedor na hora de ser empreendedor, né? E assim, como católico, invariavelmente, todas as outras preocupações a gente não deixa de ter. Isso. Porque a gente vai precisar botar comida em casa, Claro, a gente vai precisar claro. andar de carro, pegar um engarrafamento e Isso, tal. tudo. E, sobretudo, a gente vai precisar ter um cuidado com a alma. Né? Sim. É isso. A gente vai precisar ter um cuidado com a alma Dom da nossa Henrique casa. dizia assim,
se pensas em Deus o dia todo, tu rezas o dia todo. Ele parafraseava Santo Agostinho que fala isso, né? Que isso não desmerece que a gente não deve rezar e só pensar em Deus. Não, não é isso, muito pelo contrário, né? Mas um dia estava eu e ele sentados assim na mesa e eu perguntei, Dom Henrique, eu perguntei a mesma coisa que você, parecido, né? Eu disse, cara, Dom Henrique, é bom demais ser de Deus, sabe? Viver em Deus. Mas nós somos muito inconstantes, né? É difícil pra caramba a gente manter uma constância na nossa fé, na nossa oração, na disciplina e tal, né? E ele dizia assim, nas nossas atitudes, né, tal. Aí ele disse, olha, meu filho, Deus é como se você fosse num restaurante e tivesse um pianista tocando lá. Você senta para comer, mas o fundo musical que embala a sua vida é aquele pianista tocando ali. Então, a forma que você vai comer, ela não vai ser a mesma se o pianista não estivesse tocando. Ou seja, Deus é o fundo musical que embala a nossa vida. Se você vai decidir, é Deus que está no fundo de tudo. No fundo, vocês vão entender, né? No centro de tudo, mas assim, embalando tudo, impulsionando tudo. Se você vai decidir, se você vai agir, se você vai conviver, se você vai pensar, Deus deve ser a trilha sonora da nossa vida. Porque a forma da vida ela vai ser diferente com aquele fundo musical que é o ideal para que a nossa vida seja feliz, né? Então, é o tipo da coisa. A gente deve rezar, a gente deve dar testemunho, a gente deve ler a Sagrada Escritura, a gente deve ter uma vida sacramental, mas tudo que condiz na nossa vida, ela precisa ser embalada por essa, entre aspas, trilha sonora como o pianista do restaurante, né? Que vai fazer toda a diferença na hora da gente comer. Isso. Né? O ritmo, o ambiente, aquela coisa, né? Então, dali ele conseguiu assim esclarecer muito nesse sentido como dar o gosto de Deus ao nosso ordinário. Caramba, o jeito de Deus ao nosso ordinário. É isso. Que massa. Que bom. E, Guto, agora mudando de assunto, porque a gente já caminhando aqui já quase para os finalmente, né? Fica à vontade, eu tô faz nem 10 minutos. A música, cara. A música, ela vem lá de trás, né? Então, iniciou com a música, sempre foi um apaixonado pela música. E aí a gente consegue te acompanhar hoje também nas redes aí, né? No YouTube, em alguns lugares. Como é que é, cara? Cara, a música pra ti hoje. Eu gosto muito de música, desde 10 anos. Se quiser tocar uma música. No finalzinho a gente toca 2 refrões. Olha aí. Legal. E aí, desde 10 anos que eu gosto, eu toco violão e tal. Então, eu sempre, quando eu vou na pregação, eu uso música. Nas aulas que eu fazia com o pessoal nos colégios, eu sempre usei música. Eu gosto de música, né, e tudo. Mas, a partir do momento em que eu trabalho com o Dom Henrique, aí depois com o Padre Gabriel, aí vem o Santo Flow, o pessoal caracteriza do Guto, claro, que o Guto é o missionário, mas é o que entrevista e tal. Sim. Então, de um tempo pra cá, é o Santo Flow, né? É o Santo Flow. E assim, aí de um tempo pra cá, eu pela terceira vez gravei algumas músicas. Em 2010 eu gravei com extremamente profissionais e não ficou... tipo assim, o que eu faço na pregação, na hora da ministração. Sim. Aí eu considerei que quem escutasse não ia escutar o Guto, ia escutar a coisa bonita, mas não era o Guto, né? A experiência de oração de estar ali. Né? Aí depois gravei de novo e não senti de novo. Então, agora, tipo assim, esses 2 projetos foram projetos de meses, sim, gravando, estúdio, músicos e tal, o outro também. E eu disse, Zulene, vamos fazer eu e você, voz e violão, de uma vez. Liga a câmera, pay buff. Então nós gravamos 14 músicas numa noite, ao mesmo tempo, violão, voz e câmera. Caramba. Né? E tanto é que eu estou com a mesma camisa preta
Aqueles vídeos que é só meio dark, né? Aquela coisa assim, né? Só tudo escuro e eu e ela cantando. E ali foi... A Zulene canta também, né? Isso. Ali na Tora, né? Tipo, 14 músicas na noite, né? Então, nós escolhemos 14 músicas, né? Das que a gente tem e gravamos, né? E ali ficou mais parecido, né? Voz e violão, eu mesmo tocando do meu jeito fraco de tocar mesmo, mas como eu faço nos lugares, nas ministrações. E aí agora as pessoas estão começando a ouvir e tal. A gente ainda tem no planejamento daquelas milhões de ideias um trabalho mais forte de divulgação que a gente vai fazer. Eu estou me preparando para poder fazer um trabalho de divulgação. Porque não é que são músicas lindas, mas são músicas que eu considero que ajudam as pessoas a rezar, ter uma espiritualidade e tudo. E assim como também, quando eu compus aquelas músicas, era no momento em que me ajudou, me fez aumentar a espiritualidade. Então, é por isso a intenção que a gente tem divulgado, ainda muito timidamente. A gente está preparando algo especial para isso, mas está caminhando. Eu gosto muito de compor. Vamos lá, eu canto no tom, mas eu não me considero um cantor. A Zulene canta muito melhor do que eu. Mas eu gosto de compor. Eu não sou o cara que senta para compor. Assim, eu pego esse papel aqui. Então, mas eu sou um cara que, às vezes, acontece que eu tô num lugar e vem uma música que vem de algum lugar, que com certeza é de Nosso Senhor. Vem um santo flow, assim... Tem uma lombra santa. E geralmente ela vem inteira, sabe? E depois eu pego o celular na hora, quando eu sinto. E eu pego o celular na hora e depois é que eu vou escutar pra poder... Eita, olha essa música. Legal, e é uma música, né? A Zulene também compõe? Não. Ela canta. Ela canta, E ela sabe. Quando eu tô com o violão, que eu começo a fazer... Ela pega o celular e já bota pra gravar. Ela já sabe. E aí deve ter umas 30, 40, que depois a gente vai mostrando aos poucos pras pessoas, assim. Ele é cheio dos mistérios aí. Planejamento que tem que ter. As coisas que vão acontecer. Vai surgir aí. O quê? Vocês pensam que aquela conversa no carro lá surgiu 40 ideias, já usou tudo? Não! Ele tem um checklist em casa. Isso aqui foi. O podcast é o quê? Mas se fosse há 5 anos atrás, eu estaria totalmente atolado em um monte de coisa. Eu tinha uma dificuldade muito grande. São 3 coisas que Dom Henrique me ajudou a mudar um pouco. Eu sempre fui muito centralizador, então eu me atolava de coisa e não designava nada para ninguém. Indisciplinado. A gente precisa muito conversar aqui. Indisciplinado, né? E tudo de questão de oração, questão de horário, questão de fazer as coisas, né? Ainda preciso melhorar, mas mudei alguma coisa. E abraçar muita coisa ao mesmo tempo. Isso aí era um problema sério. Então, eu tenho quero certeza, a tua biografia. Eu tenho certeza. Eu lembro do dia que Dom Henrique estava eu, minha esposa e ele. E ele olhou para minha esposa e disse: minha filha, pelo amor de Deus, dê um jeito nesse homem. Esse homem é tão bom, ele tem tantas ideias, ele tem tantos dons e sabe fazer as coisas, mas não presta. Mandou assim na lata. Não, e eu assim, né? Dom Henrique aqui, de batina, tudo, Zulene, né? E ele olhando pra Zulene, esqueceu de mim, né? Sim. Ele não presta. Porque ele abraça. Se ele tem uma ideia, ele abraça. Se ele tem outra, ele abraça. Se ele tem outra, ele abraça. Aí ele olhou pra mim e disse: olha, Santa Teresa dizia: quem muito abraça, pouco aperta. Você vai morrer abraçando tudo e apertando nada, né? Tá, naquela hora, qual é a resposta que eu ia dar, né? Eu disse: eu sei, Dom Henrique, eu sei, eu vou tentar. Então, assim, dali eu comecei a perceber uma coisa, né? Por exemplo, se Deus me dá ideias, isso não é um defeito, né? Mas eu preciso ter o discernimento de filtrar a ideia primeiro. Gerenciar bem, filtrar, ver, por exemplo, tem ideia que não é para mim. E eu tenho que ter honestidade comigo mesmo de dizer: cara, eu tive essa ideia, dá certo para tu, vai.
Tipo assim, eu não posso guardar pra mim, então eu partilho muito pras pessoas, aquilo, quando eu vejo que o cara tem um jeito assim, rapaz, eu tenho uma ideia, cara, pensa nisso, pá, eu jogo ali. Segundo, se é pra mim, né, a hora certa para que isso aconteça, tá? A cronologia da vida em Deus é totalmente diferente daquilo que eu quero, né? E esperar, sabe? Sentir, deixar fluir, deixar as coisas ir se confirmando e tal. Por exemplo, depois do Santo Flow, a quantidade de possibilidades de coisas, diocese, não sei o que, vem fazer uma consultoria aqui, fazer crescer nosso YouTube, venha não sei o que e tal, olha, rapaz, eu tô pensando nisso, vem ajudar no nosso projeto, como é que faz pro YouTube monetizar, não sei o que, vem aqui, a gente quer contratar vocês, não sei o que, olha, cuide do nosso YouTube, cuide do nosso YouTube, cuide do nosso YouTube, cuide do nosso Instagram, façam as artes, tá, não sei o que, né? E eu sempre disse, olha, desculpa, mas não dá. Mas você contrata mais funcionários e tal, não sei o que. Não, vamos lá, vamos com calma. Porque, agora, se fosse há 5 anos... Pode mandar. Manda tudo pra cá. Manda tudo pra cá. Então, assim... Assina essa... manda tudo. O resto deixa comigo. Mas, assim, Dom Henrique abriu os meus olhos em relação a isso e eu agradeço muito. Porque isso me ajudou pra caramba, né? E eu percebi o seguinte, que se aparece alguma coisa Deus quer falar, mas não significa que eu devo abraçar aquilo dali. Então, qual é o crivo? Qual é o limite? Quando eu percebo que tá me cansando, tá me estafando, tá... E cara, tá errado isso daqui. Então, e a minha querida e amada esposa é o maior crivo. Quando ela olha assim, eu já sei que ela tá lembrando daquele dia da conversa com o Dom Henrique, né? E aí eu vou tentando, assim, mas graças a Deus, assim, 80% eu já consegui. E isso é importante pra caramba, porque não se trata de fazer qualquer coisa. Não é? Se trata de viver alguma coisa, né? Fazer todo mundo faz, não é? Né? Até um cachorro faz cocô, né? Totalmente. Então, agora, o viver aquilo dali vai ter uma consequência na sua vida, vai ter uma consequência no seu casamento, vai ter uma consequência com as suas filhas, vai ter uma consequência no seu fisiológico, vai ter uma consequência nisso, naquilo. Então, aí eu vou tentando... Eu acho que é muito de colocar cada coisa no seu lugar, né? E justamente você falou bem quando você disse que, lá no início, né? Eu sou o primeiro, eu sou o esposo. Isso, certo, né? E aí colocando tudo em ordem para que a gente não se sobrecarregue mesmo. Mas não significa que é mil maravilhas. De vez em quando eu tenho atrito com o Zulene, de vez em quando a gente conversa, ela diz, olha, tá demais, para com isso. Se não tiver, tá errado. E como é na vida de todo mundo. Sim, total. Como é na vida de todo mundo. Então, é normal. A gente vai ajustando. E eu digo, olha, meu filho, tenha só uma paciência. Eu costumo dizer a ela, por favor, não se canse de falar. Ela disse, não, mas eu tô cansada de falar a mesma coisa. Eu disse, pois não se canse. Porque você sabe como eu sou. Então, eu tenho que ter você ali para você ainda ter paciência de dizer, Guto, olha, tá começando de novo. Tá demais. E tudo. E eu tento me policiar ao máximo, mas às vezes a circunstância da vida, às vezes vai tirando o cara do foco e ali ela vai chegar, olha, de novo. E ali eu sofro, porque quem tem a personalidade assim como eu tenho, sofre pra caramba pra colocar o pé no freio e tudo. Mas é assim que... Por isso que nós casamos também. Certamente. Porque ela é colaboradora direta da minha missão e eu colaborador direto da missão dela. Então nós nos completamos para a missão, né? Então um vai ali preenchendo uma lacuna que o outro e assim vai. Quanto mais o outro fala, mais eu me identifico aqui. Não, eu vou levar várias coisas, eu vou pegar os cortes. Só falta você engordar 20 quilos. Vai dar bom. Tudo é um processo. Tudo é um processo. É só encontrar o Santo Flow. Daqui a 5 anos. Você não queira, pelo amor de Deus. Quantos anos? Luto contra são 14 anos de casado. Eu tenho o quê? 1 ano e 6 meses.
Meu Deus, se não foi isso, mas é isso. É verdade. Um ano e sei, não, mas esse episódio vai ser lançado, então tudo vai. Porque tá fora da linha do tempo, então pode ser 6 meses, 5 ou 7. Então, há pouco tempo, então ainda tenho tempo aí pra pegar esses quilos aí. Sim. Vão deixando no caminho aí que eu vou pegar. Não faça isso, não. Faz mal. Oi? Mais água? Traga mais água. Ainda vai ter 1 hora, né? Então tamo aí. Não, aí já tá. A gente tem tempo, tempo. Mas, cara, uma dica pra essa galera, né? Que tá nessa caminhada de santificação na vida ordinária. Mais conhecido como nós. Diga pra nós. Uma dica pra essa galera que tá em casa, que tá nos assistindo aí, que tá nessa vida de santificação em casa, na sua vida ordinária, né? Porque às vezes as pessoas, a gente gosta de falar aqui, né? Que as pessoas sempre olham pra vida de santificação só da vida do religioso, né? Do padre ali, do freio, da freira, e esquece da vida do matrimônio também, da galera que tá em casa, do leigo mesmo. Então, uma dica sua aí pra essa galera que tá em casa. Então, uma necessidade... Santo Agostinho dizia que a maior exigência do ser humano é Deus. A maior exigência do coração humano é Deus. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, todo ser humano, desde quando nasce, ele já chora pedindo segurança. Ele nasce, cresce e morre precisando ter segurança, ser seguro, sentir-se seguro de alguma forma, né? Então, vamos supor, esse microfone está num pedestal, que é um suporte de microfone. Mas se eu bater aqui, vai cair. Se eu, com um alicate, dobrar, ou se eu serrar, o suporte quebra facilmente. Se ele cair mais ou menos dessa altura, o suporte quebra. E se eu colocar o microfone, ele vai facilmente cair. Não vai segurar mais. Tá. Na caminhada do ordinário da vida, a gente precisa entender que não tem jeito. Diante da nossa necessidade de segurança, só existe um suporte que nunca vai quebrar com a gente em cima. Só um. Não tem outro, né? Que é Jesus. Por exemplo, a família morre, decepciona, passa. Família é valor precioso, mas é gente, é ser humano. Passa. A fama passa. Muito breve, enganadora, passa. O dinheiro pode ser a maior quantidade que você puder. Intrinsecamente é vazio. Ele não lhe preenche de forma nenhuma, né? Beleza. Passa o tempo, a gente vira um maracujá. Não dizendo que você não é isso. Idosas, vocês não é isso. Mas vocês estão entendendo. Sim, é uma brincadeira. A beleza passa. Então, o único suporte que vai sempre sustentar a gente sem se quebrar é Jesus. É o único lugar que a gente sempre vai estar seguro. É o único suporte que não quebra com a gente em cima. Que a gente vai estar sempre com ele, que a gente vai estar sempre ali sustentado, amparado por ele. Ele nunca vai decepcionar. Ele nunca vai passar. Ele nunca vai nos deixar de lado. Se a gente fizer besteira, ele sempre vai estar pronto para a gente ficar em cima de novo, para nos segurar, para nos sustentar, para nos acolher. Então, diante disso, o que eu falo para as pessoas no ordinário da vida é o seguinte: aproveite o único suporte que não vai quebrar com você em cima, que aguenta você, que sustenta você. E a partir dele, você vai estar pronto para os outros, né? Para a família, para o trabalho, para os sonhos, para as vontades, para aquilo que você almeja, para os caminhos que você quer trilhar, né? Então, estando sustentado nele, tudo mais, né? Então, nunca abandone o suporte que aguenta você. O único, né? Que é para sempre, né? Esse aguenta mesmo. É o pau
pau pra toda obra. Isso aí não... É Fortíssimo. quase um Dicírio Pascal. Cara, Guto, prazerzão. E é Que bom, já muito acabou. prazer, cara. Foi Já muito vamos bom. comer? Já é hora de comer, não, porque se não comer... Aí, ó, tá vendo? Ai, que brincadeira. Mas eu não vou mentir, não. Eu queria ouvir uma palhinha. Ah, é verdade. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu Será consigo. que dá bom? Tá afinado, será? Aí é com você. Segundo aí o Hélio tá a terceira coisa. Ligado, tá. Se tiver afinado... Ah, mas tá ligado na mesa? Tá ligado que a gente é desenrolado. Posso ir mais pra Pode afastar, Pode pode sim. afastar que dá certo. Alguém afinou alguma vez? Não. Alguma vez na vida ele já esteve assim. Tá saindo aí, produção. Olha só. Tá, vamos lá. Ah, Eu vou fazer, sei lá, 2 músicas aqui. Não toda, tá? tá. Só um trechinho. Tem uma que eu gosto, que eu sempre canto pra jovens. E geralmente no início das palestras, né? Peraí, viu? Aí. Tem um afinadorzinho aí. Tem? Tem. Ah, que não pode, rapaz, não pode. A gente trouxe isso aí. Pode, então... A gente trouxe isso aí da. Tu baixa aí, minha filha, pra não ficar feio afinando aqui, tá? Viu, mano? Dá pra mutar aí, ó. É o quarto canal. Aê, agora vai. Não saia não, viu, meu povo? Só brincadeira. É só um momento. Enquanto o Guto Agora fica afina, bom. a gente Vai dizer alguma coisa aí. vai. a gente vai contar uma piada. Eu não sei onde é que eu tava uma vez que foi tocar e não só afinar o violão aqui e alguém. Não, não sabe tocar não. Ah, não, eu lembro disso aí. Teve um Não, negócio. não sabe tocar, não tá afinando o violão aqui. Eu, calma, Sabe tocar, tem que afinar. tem que afinar pro negócio ficar Pra bonito. não ficar feio. É né? isso. quê? É porque no frio também, por mais que já tivesse afinado, É verdade, não tem como. agora vai ficar legal. Pronto. Aí. Ele tinha razão, a terceira corda. Né? Olha, ó, tava certo, tava Os certo. bastidores aqui já tinham Os informado. bastidores já tinham cantado a Você pedra. sabia que ele era de uma banda, né? Conversa. É mesmo? É, vocês. sim. Era daqui de Teresina a banda, não era? Como chamava? Bloque com laranja. Bloque de laranja, caraca! Ah, não, a gente Era vai uma ter que banda saber de dessa pagode, né? É. Não, é melhor do que a minha banda de pagode, que o nome era tão bom. O nome era tão bom que não pode nem ser dito no ar. Ah, não pode não. Tá vendo? E aí, e tem uns meninos, como é o nome daqueles outros que eram daqui também? Não, aqueles que cantavam umas músicas diferentes. Os piradinhos. Piradinhos, Exato, são os piradinhos bons. é legal. Tu conheceu a galera? Foi? Aí, a galera. É. Os Vamos lá. piradinhos muito bons. Essa música diz assim, ó. Pode abrir o canal. Deus é um caçador, sua arma é o amor. Ele fica a procurar corações para morar. Como pode uma alma rejeitar o próprio Deus? É tempo de transformação. Sua vida vale muito mais. Deixa de lado teu jeito duro de ser. Deixa de lado, só quem tá perdendo é você. Deixa de lado teu jeito duro de ser. Deixa de lado, só quem tá perdendo é você. Caraca, aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Mais um trechinho rapidinho. Vai. Essa aqui eu tinha 18 anos e eu tava querendo com tudo na comunidade, mas meus pais não entendiam muito naquela época, porque eu queria toda semana, todo dia, na verdade. Sim. Um dia eu acordei de madrugada sofrendo pra caramba. Tinha 18, 19 anos, né? Mas ali eu tava sofrendo pra caramba. Tava doendo.
porque eu queria, mas eles não entendiam e eu tava triste pra caramba, e tava tudo dando. E eu querendo ser de Deus e algumas coisas, sabe? Cara, eu peguei o violão, na época eu não tinha celular, tinha uma câmerazinha digital pequenininha, né? Eu deitei na rede assim. Cara, eu peguei o violão, foi uma coisa incrível, né? E aí, do nada mesmo, sem parar, comecei a cantar assim. Sofrer é uma semente pra dar fruto no céu. Só quem tenta amar pode entender o valor da dor. Sofrer é um fruto do amor. Só quem tenta amar pode entender o valor da dor. Sofrer é um fruto do amor. Quando sofre nossa alma, é o amor de Deus a se manifestar. Sofrer é um carinho de Deus. Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. De todo mal Deus tira um bem pra me fazer feliz. Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. De todo mal Deus tira um bem pra me fazer feliz. Uau! Muito bom. Sensacional, Guto. Sensacional. Essa eu não gravei ainda. A única vez que eu cantei na minha vida pra alguém foi aqui. Cara, meu Deus! Por favor, você aqui. Não. Essa a gente não gravou ainda. Agora que eu lembrei dela aqui. Mas essa deixa de lado. Tem outras também no YouTube. Mas essa do sofrimento fazia tempo que eu nem cantava. Tipo, 18 anos, né? Então vai fazer aí, tipo assim, eu tô com 33, eu acho. 33. E fazem 15 anos. Não, 15 anos. Né? Caramba. Tem uma mensagem importante pra ser dita. Sim. E é isso. Muito bom. Então, todo mundo sabe vez, vontade de sofrer. Muito obrigado. Agora tá faltando, Deus. Manda o sofrimento. Brincadeira. Mas era um momento ali, né, cara? Mas é um carinho de Deus, assim. Então, reforçando, meu povo. Acabou. É isso, tá acabando aqui. Você volta pro início, assiste de novo, porque esse episódio tá incrível. Tá muito bom. E convido você a se inscrever no Santo Flow. Se você não é inscrito no Santo Flow, o que eu acho muito difícil. Se inscreve lá. Pelo amor de Deus. O Guto tá lá, tem muita coisa boa lá também, né? E é isso. Se inscreva também no nosso Instagram, @DomPodcast, e aproveita de rebar, vai lá no Instagram do Santo Flow. Qual é o Instagram do Santo Flow? O que você perguntou desse negócio aí, muita coisa ficou de fora, não? Não, foi? Olha, foi que tudo. legal. Fiéis, hein? Foi tudo. São fiéis, hein? São fiéis. Eu tava preocupado de eu falar demais. Não, vocês terem que engolir o roteiro, né? Ele tá querendo falar. Pode falar, Diego. Fala, Manuel. 10 minutos pra chegar o hambúrguer, então tem tempo aí. Tem 10 minutos, certo, 10 minutos pra tem chegar o tempo. hambúrguer. Então, se não chegou a comida, eu não saio daqui. É sobre isso. Brincadeira. Não, mas é justo. Temos mais 10 minutos aqui pra conversar. Enquanto vocês vão conversando, eu vou no banheiro. Pode continuar conversando. Eu tenho uma pergunta sincera. Não é a primeira vez que tu vem em Teresina, é? É a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez. E você já se conhece. Não é a primeira vez. Eu disse que era. Não é a primeira vez. Você falou, entendi, tipo, pra missão, pra pregar. Mas da outra vez foi pra missão. Primeira vez, Eu vim 2 vezes, foi? tu veio no tempo da toca. Da toca, é.
E agora, segunda vez, é verdade. Quando foi o tempo vez. da toca? Isso. Quando a toca tinha casa aqui, e aí nós viemos tocar Retiro, da época de mudança de fase, né? 2006, 2007. Ah, tem um tempinho já. Tem, né? Porque ele é do mesmo jeito desde aquela época. Ele já era velho naquela época, continua velho hoje, mas pelo menos manteve a velhice até hoje. Não é brincadeira. Cara, e assim... Mas é a segunda vez. Eu falei a primeira vez, na segunda vez que eu venho. E dessa vez tu veio pra um congresso que já aconteceu, né? Já. Naturalmente, quando o episódio for pro ar. É. Mas um congresso mariano, né? É. Como é que é a tua experiência com Nossa Senhora, né? Como é que fica essa parte materna aí, de maternidade Então, espiritual? eu nasci no dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores, né? Então, tanto é que eu não tenho muita, assim, eu faço, tipo, ajustando um pouco o que tem dentro de mim, questão de aniversários, né? Aniversário de filhas, aniversário de esposa, porque por um tempo, na casa da minha mãe, toda uma história, uma imagem que era do meu avô, depois acharam de muito tempo, imagem grande de Nossa Senhora das Dores, foi para a casa da minha mãe. E no dia de Nossa Senhora das Dores, se rezava um terço, e era o dia do meu aniversário. Então, meio que eu não tive festa de aniversário por conta dos terços que eram rezados Nossa Senhora. Né? Mas eu tinha 11, 12, 13 anos. Eu gostava, mas ao mesmo tempo eu ficava, mas caramba, se eu trouxer meus amigos aqui tudinho para rezar o terço. Mas hoje eu compreendo totalmente aquilo que Nossa Senhora quis fazer, né? Por um tempo eu comemorei a minha vida com ela, né? Então hoje, junto com o Padre Gabriel, eu faço parte do apostolado da Medalha Milagrosa, que difunde a devoção da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, né? Sou presidente da Associação Apóstolos da Medalha. E assim, o que eu tenho visto de testemunhos, né, nas viagens do padre, nas viagens que a gente faz, são 8.000 pessoas cadastradas no mundo inteiro. Caramba. Que tem essa missão de distribuir medalhas milagrosas e falar da devoção à Nossa Senhora das Graças. Então, tipo assim, eu considero que é um raciocínio muito simples, né? Se ela diz assim, eu quero derramar muitas graças, não é? Tipo assim, é meio que tolice não aproveitar isso, né? Então, a vivência com Nossa Senhora é meio que essa necessidade, primeiro, de uma presença de mãe e tudo, e entender que ela está perto. Por exemplo, o terço, o Santo Terço, o Santo Rosário, né? Eu trato como um descanso no colo de Nossa Senhora, sabe? Quando eu rezo o terço, é meio que a minha mente reseta, para ali todos os dias, ali, para e reza e fica ali. E aí essa questão da medalha milagrosa em si, né? Que ela diz, aqueles que portarem consigo serão repletos de muitas graças, né? Então tem sido uma experiência linda de testemunhos, né? Inclusive nós vamos distribuir no encontro, né? Que nós estamos, e para onde eu vou eu levo, sei lá, centenas, né, de medalhas milagrosas na bolsa. Eu não trouxe aqui, porém lá a gente já tem o livro e a medalha, né, pessoal? Muito bem. Mas é isso, Nossa Senhora para mim é essa presença de mãe e que assim não tem nem como eu me desvincular de uma vida mariana. Porque já quando nasci, e Juazeiro do Norte, a padroeira é Nossa Senhora das Dores, é feriado no dia, então tem toda uma espiritualidade ali. Que bacana. E tudo. E Nossa Senhora não tem como caminhar longe dela, né? Eu tenho até uma música que depois quem quiser ir lá, né? Que diz isso, né? Existe um jardim tão belo que eu ando nele todo dia, né? Esse jardim é a igreja. E nesse jardim eu encontrei uma flor que eu me apaixonei mais do que todas as outras, né? Então essa música diz isso. Depois vocês escutam lá, se eu não tocar aqui de novo. Se eu cantar de novo, o povo vai sair.
O povo não gosta de música em podcast. Pior que É mesmo? Eu não sabia gosta, disso. não Gosta muito, não. Você tem certeza que se tem assim, tantos 10% cai na hora que o cara começa a cantar. O povo que tá no podcast quer escutar conversa. Então vocês 4 que estão aqui com a gente. Que na verdade são as pessoas que... Maninha, painho que ainda tá aí. Obrigado. Desculpa. Mas lá no dos livros da editora, né, tem o devocionário. Tem da Colo na Mãe, que é o devocionário de orações. E, cara, eu fiquei impressionado porque ele é gigantesco, um negócio absurdo. Quem escreveu aquele devocionário? Que compilou? Foi o padre, o padre Gabriel. Ele é sensacional. Caramba, tem muita coisa ali, são 190 orações. De todas as orações que você citar aí, tem naquele devocionário, na vida do católico, assim, é um compilado master de tudo, de bênção, de ladainha, de oração, a oração antes de estudar, oração antes de fazer prova, oração antes de dormir, oração antes de se alimentar, oração, cara, tudo. Oração tem pra tudo, dormir, tem oração tudo. pra acordar. Então oração pra comer, pra estudar, pra trabalhar, pra tudo. Pra tudo. Cara, é muito grande. Inclusive, se você tá aí... Vai lá no site da editora. Vai estar aqui no link o site da editora, tá bom? São 2, né? É o mesmo, mas são 2 capas diferentes. O Devocionário no Colo da Mãe, porque são 2 edições, né? Aí tem outros livros também, tem os livros do padre, tem o meu também, sobre o Tom Henrique. Tem outras coisas também. Legal, dá uma olhada lá no catálogo da editora, que já tem alguns. E também, quem quiser, seja membro da novidade que nós lançamos essa semana. Essa semana nós já estamos no mês de junho, né? Mas há poucos meses, que é a plataforma de membro da comunidade Santo Flow, que é uma grande novidade. Como que funciona? O pessoal acessa, é membro, todos pode contribuir com o valor fixo, né? Todos os meses, e ali ele tem várias vantagens, né? Sim. E dentre as vantagens grupos de ajuda, né, na área de depressão, dependência química, com profissionais e missionários que acompanham, os antigos fóruns, só que um fórum monitorado por alguém que realmente vai ajudar, humanamente, não é um robô, humanamente. Então, é uma rede de ajuda. Dependência química, o que foi que eu disse agora? Dependência química, depressão, casais e aconselhamento espiritual online também. Então é uma rede de ajuda nas 4 maiores dores, na minha opinião, que a gente levanta, né? Então tá lá. E também tem a rede de intercessão, mosteiros, que a pessoa deixa o pedido de oração, já vai ser direcionado direto para o mosteiro e ficar rezando pelaquela intenção. Aí depois tem o Descomplica Católico, que eu faço um vídeo todos os dias de 3 minutos, tirando dúvidas sobre o ordinário da vida católica. Como é que eu faço para batizar, para casar? Essas coisas que, nulidade, essas coisas que são sempre dúvidas. Uma aula master, ao vivo, por mês, né? Agora em maio, 30 de maio, foi o padre Duarte Lara. Aí, ao vivo, pergunta e resposta dentro da plataforma. E também, meu Deus do céu, tem um monte de vantagens, assim, muita coisa. A plataforma é própria do Santo Flow, ela não é do YouTube, ela é uma plataforma santoflow.com.br. Aí a galera vai lá, se inscreve, vira membro, mas esse pacote todo se resume em ajudar o Santo Flow a viajar mais, a crescer mais, a expandir mais. Aquele R$27,90 que o pessoal paga por mês é para ter direito às vantagens, mas é principalmente para apoiar o Santo Flow na sua missão e tudo. E aí a gente lançou essa novidade aí, porque muita gente perguntava, né? Sim. É uma comunidade mesmo, porque você vira uma rede de pessoas que diz assim, cara, eu gosto do Santo Flow e vou ajudar esse cara a levar o projeto para um pouquinho mais longe, né? Caraca, é isso. E você que tá em casa, que gosta do Dom Podcast. Nós estamos lançando hoje a nossa plataforma do Dom Pod. Dom Pod, seja um associado. Quem sabe? Um apoiador do Dom Pod. Mas continuem, cara, continuem para isso. Eu tô feliz, parabéns pelo trabalho. Escuta, quando é que tu vai entrevistar o Frei Gilson? Frei Gilson, vamos lá. Em breve. O povo de Teresina é apaixonado pelo Frei Gilson, acredito. Eu também sou, Frei Gilson. Assim, eu já conheci o Frei algumas vezes, já estive com ele uma ou 2 vezes, não lembro. É um cara sensacional. Mas a gente entende o que ele está passando hoje, né? Mas eu tenho certeza que Nosso Senhor já está providenciando, né? Tem coisas que os nossos olhos não veem que Nosso Senhor já está fazendo. Então, se o povo está pedindo
E vamos encontrar com ele, nosso Senhor vai providenciar e a gente vai gravar e tá tudo certo. Essa topada vai acontecer. Vai. Ele é um cara super gente boa. Muito bom. Muito bom. É isso. Temos. Mais alguma informação, bastidores? Encerrar mesmo, né? Vamos encerrar, porque o Atlântida Burger, ele está chegando. Vem lá do Oceano Atlântico. Vai direto do oceano. Vem das profundezas. Esse tempo todo, bicho. Nós conversando aqui, o hambúrguer chegou agora. Deve vir do Oceano Atlântico e de barco. Ainda vem quente. Ainda vem quente, por favor. Não, brincadeira, vou fazer a propaganda direitinho, pessoal. Vamos lá. E é isso. O hambúrguer vem congelado. Pra você que tá em casa, o Guto vai comer o Atlântida. A gente vai tirar uma foto, vai postar ele comendo É melhor o Atlântida não. Burger. Senão minha esposa briga. Não, brincadeira. Vamos tirar a foto dele comendo um e segurando da azulena. Vamos tirar essa foto. Mas que bom. Então é isso. Enquanto a gente fala aqui, porque você não tá ouvindo, buzinando, não, mas tá tá buzinando ali, informando que chegou Atlântida Burger. Se quiser pegar lá. Mas pra desse tanto de gente deve ter vindo num carro, na caçamba do carro. Porque numa moto, cabe hambúrguer pra todo mundo assim numa moto. Mas tudo bem, mas já se vê. Quando vem aí, é só lembrar você dos nossos quadros que estão disponíveis, tá bom? O mesmo sacrifício, o quadro inspirado na Santa Missa, na nossa devoção à Eucaristia. Então, se você quer deixar a sua casa mais católica, o seu local de trabalho mais católico e contribuir com a missão do Dom Pod, o link tá aqui embaixo, 3 opções de tamanho de quadro, você vai lá, escolhe o seu ideal para sua casa, para o seu trabalho e tal. E São José ouviu, um quadro inspirado em São José, na devoção josefina, e também tá disponível aqui embaixo. Josi Júnior, Não, o negócio ostentação hoje. Atlântida Burger. Hoje, Olha só. Atlântida Burger não decepcionou, quase, mas não. Aqui é igual. Gastou 4 Olha o slogan deles aqui, ó, pessoal. Tem direção certa. Demora, mas a brincadeira. Tem direção certa. A sua fome tem direção certa. Que bom. Atlântida Burger. Atlântida Burger. Boa logomarca. É você que cuida da... Olha o dono da... Ah, é? Você... Quem fez a logomarca? Atlântida Burger. Quem fez foi quem foi? Quem fez? Foi o próprio Diego que muito desenvolveu. Bom, cara. Legal. Tem comida pra caramba aqui, ó. Faça seu pedido. Tem direção certa. Você é de Teresina e região, tá certo? Enquanto a gente tá falando aqui, tá passando um hambúrguer na frente do cidadão. Tá, vai passar na frente da... Rolando assim. Vai um hambúrguer. Cara, é bom mesmo, né, velho? Bicho é bom. E ele tá aqui e ele... O dono tá aqui. E os cabos trabalhando lá. Alguém tem que trabalhar nessa vida. Boa ideia, viu? Não é ele, né? Muito bom mesmo. O Santo Flow um dia vai rolar com você em outro canto. Vamos fazer um lá na Atlântida Burger da outra vez, da próxima vez que vier. Digno. Né? Então é sobre isso, meu povo. Se inscreva no nosso canal. Vai lá, pessoal, escreve. Inscreva-se no Santo Flow. Não se trata de ter mais inscritos, tá? Se trata de você ajudar um canal de evangelização a crescer. Exatamente. Tá? Toda vez que você assistir a alguma coisa católica, deixe também o seu like. Eu não sei se você sabe, mas o YouTube tem a prática de, em cada like, ele mandar aquela live para outra pessoa. Às vezes uma pessoa desconhecida. Então, se inscreva no Dom Podcast e tantos outros podcasts e missões de evangelização através da internet, porque você contribui, tá? É muito mais rápido a gente chegar a alguém que está olhando para a tela do que esperar ela vir para as 4 paredes da nossa igreja, para o nosso grupo de oração. Então a gente precisa insistir na evangelização nas redes sociais por esse motivo, porque o povo está mais aqui do que passando na frente da sua igreja, do seu grupo. Infelizmente, é a realidade do mundo em que nós vivemos. Então a gente tem que correr para estar aqui. Tá? Para que falar de Jesus aqui. E é isso que esses meninos estão fazendo. A gente faz no Santo Flow e tantas outras pessoas. Então, saiba que a sua inscrição é diretamente ligada à evangelização e à salvação das almas. Tá certo? Então, a gente espera aí. E fale para os outros também para se inscrever. E como diz um amigo ali de um outro podcast, envia esse vídeo para pelo menos 10 pessoas, 5 pessoas, 30 pessoas. É um amigo ali do Santo Flow. Uma mulher botou um comentário assim: eu não aguento mais! Você pedia a mesma coisa! Não sei o que.
Olha, quando tem hater, Sim. eu faço questão de ler. É bom. Eu acho massa. Guto fala demais. Guto não deixa o convidado falar. Não sei o que, esse Guto ri alto demais. Aí o outro diz assim: Guto, eu tô com fone, ria mais baixo. Mas isso aí eu dou razão a ele. Quando eu vou fazer, dá vontade de rir, eu faço assim, né? Eu dou um jeito, mas às vezes a captação do microfone ainda fica um pouco mais alto. Mas eu peço desculpa aos tímpanos estourados de quem assistiu o Santo Flow. Deus há de prover a cura. Vai dar tudo certo. Isso. Então, sem mais delongas, se inscrevam nos Instagrams aí do povo, do Dom Podcast, do Santo Flow. E obrigado por terem acompanhado até aqui. Até a próxima. Tchau. Valeu, Gutão. Valeu. Valeu, meu pessoal. Rezem por nós. Tamo junto. Falou. Tchau.